Boa tarde, pessoal. Então, começando o nosso quarto exemplo, nós temos então aplicações de função no crescimento populacional, tá? Então, o nosso exemplo eu modifiquei um pouquinho lá do exemplo que a gente tem no material, mas pode ser utilizado os mesmos dados, tá? Para o exemplo que tem no material. Para prever a população de um dado país numa data futura, muitas vezes é usado um modelo de crescimento exponencial, tá? Utilizando o modelo de crescimento exponencial. Dados do IBGE indicam uma população de 119.002.706 habitantes no Brasil em 1980 e que o crescimento médio de 1940 a 1980 foi de 31% a cada década, tá? Então, vou denominar por P0 a população inicial, P a população, X a quantidade de décadas e I a taxa de crescimento médio, tá? Então, adotando o modelo de crescimento exponencial, nós temos que a população final é igual à população inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, que aqui está representado em décadas por X. Então, o item A, um pouquinho modificado, tá? Sabendo que a população brasileira no ano de 2000 era de 169.799.170 habitantes, qual é o erro cometido em percentual na previsão, quando adotado o modelo de crescimento exponencial? Então, vamos elencar os seguintes itens. Lembrando, 1980, a população inicial considerada, então, é 119.002.706 habitantes. De 1980 a 2000 são 2 décadas, ou seja, x igual a 2. E a taxa de crescimento, então, é 31%, 31 sobre 100 dá 0,31, que é o número decimal adotado para 31%, tá? Então, é 0,31. Tá? Então, substituindo essas informações na função inicial, nós temos para determinar a população de 2000. Nós temos, então, a população inicial, que era de 1980, 119 milhões, vezes 1 mais a taxa média de crescimento durante 2 décadas, que é o valor de X. Então, fazendo os cálculos, aqui eu tenho 119 milhões, soma esses dois valores, então aqui coloquei um zero a mais, eu excluí, vai dar 1,31. Então, desenvolvendo esses cálculos aqui, primeiro resolve a potência. Resolvendo a potência, então, multiplica por 119 milhões, você tem um total de 204.120.543 habitantes, tá? Então, vejam que, adotando o modelo de crescimento exponencial, deu um erro, porque a população, de fato, era 169.799.170 habitantes. Então, para a gente saber qual é o percentual de erro cometido, nós vamos pegar o valor que deu na nossa previsão, que é os 204 milhões, diminuir a população que de fato era lá em 2000, que é os 169 milhões, deu uma diferença de 34 milhões de habitantes, tá? Então, essa diferença aqui, eu vou pegar e verificar qual é o percentual em relação à população de fato, que era os 169 milhões. Aí, eu pego os 34 milhões, divido por 169 milhões,
eu tenho 0,2027, multiplicando por 100, então dá 20,27%. Então, essa foi a margem de erro cometido, então, adotando o modelo de crescimento exponencial. Esse índice aqui de alto de erro deu em função de que nós adotamos décadas para fazer a comparação de crescimento, mas se for adotar anualmente a taxa de crescimento, então esse índice aqui ele se reduz bastante e é um modelo utilizado para determinar a taxa de crescimento das populações. Obrigada, beijo.